Olá você, tudo bem? Até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Celso Godoy para mais um debate-papo ABM, e a nossa expectativa nessa manhã é que você seja muito abençoado. E a temática é uma temática de excelência. Nós vamos falar sobre família. Vamos falar sobre família, e todo mundo tem uma família estruturada, desestruturada, original ou não, mas todo mundo tem uma família, e nós vamos falar sobre família. E para falar sobre família no dia de hoje, sem perda de tempo, nós vamos falar com o Ministério Oikos, que é um ministério cristão de apoio à família, que é uma instituição cristã ali baseada no Rio de Janeiro, uma instituição sem fins lucrativos, que foi organizada no dia 7 de março de 97, quase 30 anos de estrada, falando sobre família no mundo cristão e fora do mundo cristão também. E nós temos aqui hoje, para falar conosco, o vice-presidente do Ministério Oikos, que é o pastor José Paulo Antunes. Já ouviu esse nome? Esse camarada é gente boa, José Paulo Antunes, que também é pastor lá na Igreja Batista em Madureira, no Rio de Janeiro. Ele tem formação teológica bastante considerável, né? É psicólogo clínico, é mestrado em ministérios na Carolina University, e ainda tem o curso de liderança avançado pelo Haggai. É um grande homem de Deus, nosso amigo de alguns anos, e eu queria então apresentá-lo pessoalmente para você. Olá, pastor, tudo bem? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Godoy. Muito bom dia, ouvintes do programa Debate Papo ABM. É um privilégio estar aqui com vocês nesta oportunidade, podendo compartilhar um pouco do que Deus tem feito através da minha vida, da vida da minha esposa, e conhecer um pouquinho o ministério de vocês aí em Teixeira de Freitas, na Bahia, e saber também da expansão desta obra que Deus tem feito através desse programa, né? Alcançando tantas pessoas com temas tão variados, e é um privilégio de verdade estar aqui com o pastor Godoy, com todos os ouvintes deste programa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um tempo aí de muita inspiração, de muita edificação, de comunhão também nesta oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Ok, minhas considerações aí a dona Maura Ruth Antunes, que também é missionária e faz parte aí da liderança do Ministério Oikos. E um abraço especial aí para o meu amigo Gilson Bifano e Beth, o casal Gilson e Beth, que são os idealizadores desse projeto e continuam no comando desse projeto, juntamente com o pastor José Paulo. E eu estou muito feliz de falar contigo. E eu esqueci de falar que ele é militar também, viu? Os militares aí que sempre se conectam conosco. Ele é tenente R2 do Exército, foi capelão do Exército, e é um amigo muito querido, muito respeitado no Rio de Janeiro. Zé Paulo, eu queria começar perguntando para você um pouco mais sobre o Ministério Oikos, né? O que faz, qual o seu desdobramento? A gente sabe que a palavra ela significa casa, né? Lar, ambiente. Sim, sim. Então tem tudo a ver com família. Fala um pouquinho sobre esse projeto para nós, como surgiu e como é o seu desdobramento em nível de Brasil. O Ministério Oikos é um ministério cristão de apoio à família. Ele foi idealizado há quase 30 anos pelos pastores Gilson Bifano e sua esposa, a irmã Elizabeth, com a necessidade que viam na época de investimento em famílias, capacitar as igrejas, que naquela ocasião estavam desprovidas, como ainda estão, de uma certa forma, de material, de conteúdo de qualidade, bíblico, centrado na pessoa de Cristo, para atender às demandas de família. E quando a gente fala em família, não falamos apenas do casal, né? Daquela família chamada família nuclear ou funcional, ou estruturada, como muitas pessoas acreditam que uma família de um casal é uma família perfeita, não é, mas a família também envolve adultos solteiros, divorciados e viúvos. Trabalhar com famílias envolve preparação de noivos para o casamento. Trabalhar e investir em famílias envolve preparar as famílias para as demandas deste tempo. Tantas lutas que as famílias hoje vêm enfrentando, não só no relacionamento conjugal, entre marido e mulher,
mas também no relacionamento de pais com seus filhos, entre irmãos. Então, existe aí toda uma demanda ainda represada e as instituições precisam, sim, fornecer às igrejas, à nossa sociedade, ferramentas, instrumentos para que as famílias possam sobreviver. Um dos ideais do Ministério Oicos é advogar a importância da família, é defender a família, conforme diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, conforme diz a origem das Escrituras Sagradas, a relação entre marido e mulher e os filhos que vêm desta relação, defender realmente a causa da família e dar ferramentas, como disse, para que as famílias possam ter estrutura para suportar as pressões desta modernidade. Pastor Gilson e Elizabeth Bifano são amigos, eles estão já nessa jornada há muitos anos. O Oicos também oferece literatura para as igrejas, o Oicos vai às igrejas também na realização de congressos, de encontros, e tem capacitado ao longo desses anos muitos líderes para trabalhar com famílias. O desejo do Ministério Oicos e de outras instituições também que fazem serviços semelhantes é fomentar nas igrejas liderança de família, casais, pessoas que possam amar a família, defender a família e ter essa estrutura para lidar com as demandas do dia a dia, que são realmente muitas. Então tem sido um privilégio aí caminhar com o pastor Gilson, Elizabeth. Eu sou vice-presidente do Ministério Oicos e nesse momento eu e minha esposa estamos como missionários voluntários associados ao Ministério Oicos, também dando esse apoio ao pastor Gilson e esse ministério tão importante que tem abençoado a vida de muitas igrejas. O Ministério Oicos não é um ministério apenas voltado para as igrejas batistas, apesar de sermos batistas, vinculados à Convenção Batista Brasileira, mas um ministério que dá apoio a todas as outras igrejas evangélicas, não importa a denominação. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o carro-chefe do ministério é a capacitação de igrejas para lidar com a questão família, é isso? Exatamente, exatamente. Bacana, bacana. E nesses quase 30 anos, já praticamente 30 anos, né, de caminhada, o Oicos tem andado pelo Brasil, fora do Brasil. Como é que está essa caminhada do Oicos em termos de treinamento de igrejas? Eu soube, inclusive, que já estiveram aqui na nossa cidade, em Teixeira de Freitas, salvo engano, na Igreja Batista Central, né? Eu não tenho muita certeza, mas me parece que sim. Mas ele anda por todo o Brasil, não é isso? Sim, sim, é um ministério interdenominacional, de alcance nacional e também internacional. Pastor Gilson já teve uma vez em Angola, e eu e minha esposa 2 vezes, por intermédio do Ministério Oicos, em Angola, que é um país de língua portuguesa, também treinando líderes, capacitando famílias, pregando em igrejas, em congressos, em encontros, em retiros, porque realmente, pastor Godoy, falta no Brasil, ainda há uma carência de preletores especializados, né? Nós precisamos abordar também essa questão de a necessidade que temos na Igreja Evangélica Brasileira de preletores especializados em certas demandas específicas. Costumo dizer, eu sou pastor de igreja local, então eu sei o que eu estou dizendo. O púlpito, e eu queria usar essa expressão com muito carinho e cuidado, apesar do zelo que eu tenho pela pregação, da importância que eu vejo a pregação expositiva que vem do púlpito, mas o púlpito não tem capacidade, condições de abranger todas as demandas do ser humano, de uma forma específica, porque o púlpito tem uma finalidade, que é a proclamação da palavra, expor a palavra de Deus, porém demandas específicas precisam ser tratadas de modo específico, em turmas, em classes, em encontros, em eventos, em congressos, em ambientes de imersão. Então, nem sempre o pastor de uma igreja ele tem capacidade, condições, tempo para tratar de questões específicas, demandas do ser humano no púlpito, porque ali no púlpito ele está lidando com uma variedade, com um número muito grande ali de pessoas, de vivências, de experiências. Por isso que a importância desses cursos na vida da igreja, desses instrumentos, dessas ferramentas. Por exemplo, a igreja tem a escola bíblica, porque trata da demanda do ensino de forma específica. Então é importante que a igreja se capacite em outras áreas. Por exemplo, o pastor Godoy tem uma vasta experiência
na área do combate à dependência química, né? Então, por exemplo, a igreja precisa ter uma ferramenta, uma estratégia para trabalhar pessoas que vêm também de uma adição, de uma dependência química. Às vezes o púlpito não consegue tratar de forma específica. Por isso que os eventos, treinamentos, congressos, ferramentas, programas, por exemplo, como o Celebrando a Recuperação, Celebrando a Restauração, Celebrando a Vida, Celebrando o Renovo, são vários nomes, mas com a mesma finalidade, precisa acontecer na vida da igreja. Assim como os congressos de família, retiros de família, congressos de casais, os cursos que várias organizações oferecem, e eu não vejo nenhum problema em divulgar, por exemplo, a Universidade da Família, o 2 igual a 1, que é o MMI, que oferece cursos também, e temos tantas outras estratégias hoje que as igrejas podem lançar mão para atender demandas específicas, cursos de preparação para o casamento, enfim. A igreja precisa entender que ela não está sozinha, desamparada. Os pastores precisam entender que existem organizações para-eclesiásticas, como o Ministério Oicos, como o Instituto Haggai, como a Universidade da Família e tantas outras instituições sérias, bíblicas, que oferecem apoio para que as igrejas possam se desenvolver nas suas mais diversas áreas. Isso aí fica um recado que eu deixo aos pastores que me assistem, para que eles não se sintam sozinhos, não só no trabalho de capacitação, mas também no trabalho de ser cuidado. E o Oicos também oferece esse tipo de apoio, que é cuidar dos pastores, das suas famílias. A minha esposa, por exemplo, hoje, ela está presidente da União das Esposas dos Pastores Batistas do Brasil, e ela tem feito, junto com a sua equipe, um trabalho de cuidado, de acompanhamento às esposas dos pastores. Olha que coisa interessante, é quando a igreja ela tem vários tentáculos, né? Ela atua em várias áreas, não deixa a liderança sozinha, desguarnecida. A igreja precisa atender os seus membros, sua liderança nas suas mais diversas áreas. O Oicos está aí, inclusive, com essa finalidade de abençoar a igreja em todas as suas demandas. Que bom. Quando a gente ouve uma palavra como essa, anima o meu coração, porque eu também sou um defensor da descentralização do púlpito. O púlpito ele ocupa o seu papel de importância. É dali que sai o alimento, né, naquele dia, naquele domingo, que sai uma mensagem bíblica normalmente expositiva. Eu gosto de mensagem expositiva, mas o pastor, a partir do púlpito, ele de fato ele não consegue lidar com todas essas questões. Independente dele ter conhecimento, né? Exato, é humanamente impossível. Assim como o pastor Godoy, um pastor numa igreja, não importa o seu tamanho, ele precisa ter uma equipe que o ajude a cuidar das ovelhas que são do Senhor. Ele tem que ter essa visão ampla. Um pastor, por mais habilitado, preparado que seja, ele não consegue apenas do púlpito atender todas as necessidades do seu rebanho. Por isso que ele tem que ter uma equipe. E o conselho de Jetro, em Êxodo 18, ele é muito atual. Moisés estava se sentindo sobrecarregado por tantas demandas de cuidar daquele povo problemático. Chega Jetro, inclusive com Zípora, sua filha, com seus 2 netos, e percebe que Moisés estava ali exatamente sobrecarregado com tantas demandas. O conselho de Jetro foi muito pontual. Moisés, meu genro, você não tá fazendo a coisa certa, você está sozinho para lidar com tantas demandas, monte uma equipe. São muitos problemas que chegam para você, você não tem capacidade, condições de resolver todas as demandas. Monta uma equipe, treina essa equipe para que esse grupo que você vai trabalhar mais de perto possa estar, entre aspas, assim, no chão de fábrica, né? Ali no contato com as pessoas, ouvindo as demandas, tratando as demandas mais imediatas. E você pastoreia esse grupo e você vai ter uma outra influência sobre o grupo maior. Você é um mentor, você é o líder, você é o pastor desse grande rebanho. Por isso, Moisés, monta uma equipe, treine esses obreiros, que eles vão ajudar você a pastorear esse grande rebanho. O conselho serve até hoje. O pastor não pode ser centralizador. O pastor não é o supra-sumo, ele não é o homem superpoderoso, não tem todas as respostas, não tem todas as habilidades. Por isso que ele precisa de uma equipe, por isso que ele precisa de ferramentas diversas para lidar com as demandas do ministério, que são muitas, e são demandas que chegam a todo tempo. O pastor hoje, por exemplo, está lidando com a inteligência artificial, né?
E ele tem que usar essas ferramentas para o melhor exercício do seu ministério, mas com a IA também vem as demandas, né, que surgem em função da modernidade, essa geração altamente conectada. Nós temos aí questões ideológicas batendo de frente, né, abordando de escola a nossa juventude, os nossos adolescentes e jovens, as nossas crianças, e a igreja precisa estar atenta a essas demandas. A confusão dos gêneros, por exemplo, enfim, esse desordenamento, né, social, o caos que a gente está vivendo hoje na sociedade, e a igreja precisa atender a essas demandas que são urgentes, e a igreja precisa dar respostas a essas questões. Eu como pastor local, assino embaixo disso tudo que você está falando. De fato, uma das funções do pastor é alimentar e cuidar do seu rebanho. E quando ele abre mão da centralização em si mesmo e utiliza ferramentas, a tendência é que o rebanho seja muito mais bem cuidado, né? Você falou, por exemplo, da questão da dependência química, e milito nessa área, mas mesmo sendo um militante dessa área, eu não abro mão de ferramentas. Por exemplo, você citou aí o Celebrando a Restauração, vai aí meu abraço para o meu irmão Zé Maria, a Janaína, sua esposa, que são os líderes desse ministério aí no Rio de Janeiro, aí da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista da Barra. A gente tem que aprender que nós não temos tudo, nós somos parte de um corpo. Exatamente. Presta atenção, você que está assistindo aí. Nós, inclusive os pastores, somos parte de um corpo. Eu sempre digo lá na minha igreja, pastor, que assim, eu não sou melhor do que ninguém por ter um cargo de pastor. Eu faço parte de um mesmo corpo e tenho uma função específica, como cada um tem a sua função específica. E nesse sentido aí a gente fica feliz de ver pessoas como você, como o Gilson, como a Beth, como a Maura, que dedicam a sua vida, pessoas que poderiam estar fazendo qualquer coisa. Eu estava olhando aqui, a sua esposa, ela é assistente social, ela é pedagoga, ela é educadora cristã, né? Ela tem pós-graduação em terapia sistêmica, psicoteologia. Quer dizer, uma pessoa que poderia estar servindo em qualquer lugar, mas ela decide espontaneamente a servir o corpo de Cristo. Que coisa bacana, que coisa legal. Agora, uma curiosidade, por ser pastor de igreja local, como é que você consegue lidar com esse ministério e a sua igreja, que é uma igreja de porte? A igreja de Madureira é uma igreja de porte, já estive aí, inclusive tive a oportunidade, à época, de ser um dos coordenadores nacionais da Cristolândia, e participei até na articulação da parceria aí com vocês. Como é que você consegue lidar com a igreja local e com isso? É difícil esse jogo de cintura? Como é que funciona? Difícil mas não impossível, um grande desafio. Nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Madureira, uma igreja considerada de médio para grande porte. Nós somos 1.230 membros, num bairro assim de subúrbio, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, um bairro emblemático da cidade, o bairro de Madureira, o bairro do samba, né? São duas escolas de samba, tem uma cultura ali do hip hop, uma cultura do funk, o pagode, o samba, enfim. É um bairro também com um comércio que já foi muito pujante na década de 80, 90, mas temos o Mercadão de Madureira, que é um mercado popular no Rio de Janeiro muito conhecido. Então, é um bairro com muitos atrativos e com muitas demandas, com muitas dificuldades, com muitos problemas sociais, o tráfico, as drogas. Nós temos ali, inclusive, o nosso antigo templo, que é nosso ainda, inclusive, é uma propriedade nossa. Nós cedemos o nosso antigo espaço de culto para a Junta de Missões Nacionais, o pastor Godoy acabou de citar, para a realização do projeto da Cristolândia. Então, a sede da Cristolândia no Rio fica exatamente no nosso antigo templo, aqui pertinho da nossa igreja em Madureira. Então, é uma demanda muito grande que a igreja tem. E é um desafio pastorear uma igreja local e também ter uma ação em outras áreas, em outros serviços. Mas a minha prioridade da minha esposa sempre é a nossa igreja. E pelo menos um final de semana, em média, né, não chega mais do que isso, a gente sai para realizar evento. Por exemplo, final de semana anterior, eu e Maura falamos num retiro de casais de uma igreja aqui no Rio de Janeiro,
a primeira Igreja Batista de Jacarepaguá. Ela fez um retiro de casais na cidade de Mangaratiba. Nós fomos ser preletores na abertura deste retiro de casais, e depois nós saímos no sábado pela manhã, nós falamos sexta-feira à noite, sábado pela manhã nós saímos em viagem e fomos para o norte do estado, pregar na conferência de família da primeira Igreja Batista de Santo Antônio de Pádua. Andamos quase 300 quilômetros do sul do estado ao norte do estado, falando na conferência de famílias da Igreja Batista de Pádua, do pastor Marcos Antunes, um grande amigo. Então ficamos lá no sábado, domingo voltamos para o Rio na segunda-feira, e já estou aqui, já ligado à igreja, tratando das demandas da igreja, preparando a igreja para as atividades da semana. Hoje temos culto em nossa igreja, quarta-feira. No final de semana teremos uma conferência da Bíblia em nossa igreja. Então a igreja também nos absorve bastante, mas é o nosso carro-chefe, é o nosso primeiro ministério, mas sem deixar de atender demandas que surgem de outras igrejas, em outros eventos, fazendo isso com muito cuidado. Então dá para fazer sim, dá para o pastor ser, às vezes, multivocacional, mas sem esquecer a sua demanda prioritária, que é o seu rebanho, que é a sua igreja, que ele tem que, de fato, atender. E tem sido um privilégio. Estou em Madureira já há quase 5 anos, numa igreja assim, que vai completar 115 anos agora, no final deste ano, uma igreja centenária, emblemática aqui para a nossa Convenção Batista Carioca e Convenção Batista Brasileira, de modo que é uma igreja muito relevante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem sido um privilégio pastorear a primeira Igreja Batista de Madureira, nesse tempo. 2 considerações no que você falou. Primeiro, que você disse que é uma igreja de médio porte, com 1.200 membros. Aqui na nossa região, uma igreja desse tamanho é uma igreja de grande porte, né? É uma igreja grande, uma igreja pujante. E você falou também da IAI. Eu quero aproveitar aqui agora para abrir um parênteses na nossa conversa e dizer que agora, no dia 26 de setembro, faltam 30 dias, nós estaremos realizando aqui na nossa região a primeira conferência que vai tratar da questão a igreja e a inteligência artificial. O pessoal da InChurch está vindo aí para poder falar para nós, alguns preletores de fora, inclusive conectados a Google, lá dos Estados Unidos, e você não pode perder. Se você é da nossa região, faz a sua inscrição. O meu telefone vai estar aqui embaixo agora e você pode ligar para mim, que eu vou te passar mais informações para que você faça a sua inscrição. Vagas são limitadas, porque o espaço que nós temos é pequeno, mas, quer dizer, pequeno assim, cabe 1.000 pessoas, um pouco menos de 1.000 pessoas deve caber, mas de qualquer forma nós acreditamos que teremos uma grande demanda, então você aproveita e vem falar conosco. Muito bem, meu amigo Zé Paulo, você falou que a Oikos ela está disponível para as igrejas. Fala para nós aí qual é o processo. Se alguém que está nos assistindo aqui quiser trazer o Oikos para falar na sua igreja, na sua região, qual é o caminho? Pode entrar em contato diretamente através dos canais, né, que o Oikos disponibiliza. Estou abrindo aqui o site do Oikos, porque ali tem uma gama de informações, temos ali produtos, serviços, muitos artigos. Deixa eu digitar aqui enquanto eu estou falando com você. Isso, e a gente vai colocar aqui embaixo, a gente vai colocar aqui o endereço, o telefone do Oikos. ministeriooikos.org.br. Temos aqui um site com muito material, muitos artigos para casais, família, homens, mulheres, noivos, pais, pastores, artigos sobre sexualidade. E tem aqui uma abinha onde a pessoa faz o contato com o Ministério Oikos através do e-mail, do telefone, do próprio Instagram do Ministério Oikos. Eu posso deixar o meu número também de contato e meu e-mail. E também o meu Instagram. O Instagram é @pr.paulomoura. @pr.paulomoura. O meu telefone é o DDD 21 99922 2523. E minha esposa também, nós aceitamos convite para falar nas igrejas, representando o Ministério Oikos, para falar daquilo que o Oikos oferece, também pregar em eventos, congressos, retiros, capacitando igrejas, treinando lideranças para esse ministério. O Ministério Oikos também, ele oferece literatura. Estou tentando aqui abrir, né? Você só repete aí, por favor, os endereços para a gente poder colocar aqui agora. Sim, meu Instagram é
pr.paulomoura, @pr.paulomoura. Meu telefone é DDD 21 99922 2523. O Oicos oferece uma gama de cursos também, materiais. Só você entrar aqui no site ministeriooicos.org.br e temos ali uma abinha chamada cursos. Então tem muita coisa boa sobre o Ministério Oicos e artigos também que as igrejas podem usar na escola bíblica, em encontros de casais, em classes de casais, de família na igreja. Então tem muito material bom aqui. Eu acho que vale a pena o pessoal explorar o site do Ministério Oicos. Vou repetir, www.ministeriooicos, Oicos, tudo junto, Oicos é O-I-K-O-S, ministeriooicos.org.br. São várias abinhas ali com várias opções e a gente pode estar à disposição também oferecendo literatura, revistas, enfim, material, conteúdo, para que a igreja possa ter ferramentas para lidar com as suas mais diversas demandas. Ok. Deixa aí uma mensagem final para as famílias, já que você lida com família, apropriado nesse momento seria você deixar uma mensagem, fazer suas considerações finais. Nós estamos chegando no final do nosso programa e, de antemão, já quero dizer que eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco, viu? Eu, de fato, fico muito satisfeito. O conteúdo de vocês é excelente, a sua explanação é de primeira grandeza e eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas através desse programa nas nossas redes sociais. Faz aí suas considerações finais, por favor, meu amigo José Paulo Antunes. Pastor Celso Bueno de Godoy, é um privilégio estar aqui com vocês, participar desse programa. A minha palavra nesse encerramento de fortalecimento às famílias, né? Principalmente as famílias pastorais. A nossa liderança precisa realmente de muito apoio, de muito cuidado, e a gente precisa criar ferramentas também, mecanismos internos, ter uma predisposição para cuidar da nossa própria vida, da nossa família, do nosso casamento, para que a gente consiga estar de pé para cuidar daqueles que nos procuram. Então, minha primeira palavra é a família pastoral, é a família da liderança das nossas igrejas, das nossas instituições, para que elas se fortaleçam em Deus, para que elas não deixem as brechas abertas, para que o casal, a família se fortaleça e esteja pronta para lidar com as demandas que chegam, que são muitas. E não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe pastor perfeito, não existe esposa de pastor perfeita. Existe uma família que tem consciência do seu chamado e que precisa sempre se capacitar, se preparar, se preservar, se cuidar, se prevenir para lidar com as demandas deste mundo. E a gente é muito demandado, né, por muitas pessoas que chegam com seus mais diversos problemas, dificuldades, e nós precisamos estar bem para fazer o bem. Então, a minha primeira palavra é direcionada às famílias pastorais, aos líderes que nos assistem agora, para que se capacitem, se preparem, se preservem, para que vocês estejam de pé para cuidar daqueles que estão caídos. É a minha primeira palavra. E as famílias que nos ouvem, que nos assistem também, marido, mulher, filhos, para que mantenham a família unida, mantenha sempre o foco que é Jesus Cristo no seu casamento, dentro do seu lar, em tempos tão difíceis, com tantas demandas, como já disse aqui, tantos ataques que as famílias vêm sofrendo. A minha oração é que todos aqueles que nos assistem se fortaleçam na rocha, que é Cristo Jesus. Ele sim é suficiente para nos dar o livramento que precisamos para esse tempo. Que Deus a todos abençoe. Pastor Godoy, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe sua vida, Raiz, toda a sua família, o ministério que o irmão realiza aí em Teixeira de Freitas, na Bahia. Que todo esse estado seja alcançado também pela graça do Senhor. Muito obrigado. Amém. Transmita o meu fraterno abraço a Maura, ao nosso querido Gilson, a Beth, dizendo que eu sou fã de vocês, viu? Eu de fato sou fã de vocês. E para você que nos assiste aí, eu agradeço a audiência
E olha, se prepara que a semana que vem nós vamos ter uma surpresa que vai impactar você, viu? Se prepara, você que nos acompanha aqui na Rádio TV ABM, que nós teremos uma surpresinha para você. Fica conosco, Deus te abençoe e nós rogamos no nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que você ouviu hoje possa edificar tua vida. Até a próxima, Deus te abençoe, Paulo, Deus abençoe você que nos assiste. Um forte abraço e a graça e a misericórdia do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Amém.